Olá, consciências. Hoje nós vamos conversar com meu amigo Renato Santos, ele que participou do movimento gnóstico e vai falar um pouquinho sobre a experiência dele durante 10 anos nesse movimento. Boa noite. Boa noite, Luiz. Tudo bem? Esse movimento gnóstico, como que funciona? Bom, a escola gnóstica, né? Ela foi fundada por um mestre, né? Um ser que nasceu na Colômbia, chamado Samael Aun Weor. Este ser, em 1950, ele deu início a uma escola onde ele a denominou Movimento Gnóstico, onde ali se procurava resgatar aqueles ensinamentos antigos, aquelas práticas antigas do cristianismo primitivo, né? Ou práticas esotéricas budistas, né? Que visavam a transcendência dessa matrix a qual nós estamos, né? E lá, o que significa gnóstico? Tem a ver com o cristianismo antigo? A palavra gnosis, ela vem do grego, né? Significa conhecimento. Mas não seria um conhecimento adquirido através de livros, através de uma leitura, e sim um conhecimento adquirido através da prática, né? Por exemplo, uma pessoa que sai fora do corpo físico, numa projeção astral ou numa projeção conscienciológica, né? Ela vai ter experiências extrafísicas, vamos colocar assim, além do mundo tridimensional, e vai adquirir um conhecimento sobre isso. Esse conhecimento vivenciado, né, pela prática, é um conhecimento gnóstico, né? No gnosticismo tem a parte teórica e tem a parte prática. Conhecimento teórico é aquilo que você aprende em livros, assistindo palestras, conferências, e o conhecimento prático, que seria a gnose mesmo, né? O conhecimento vindo da prática, né? Das práticas de meditação, de saídas fora do corpo, desenvolvimento de faculdades como clarividência, telepatia, intuição, a lembrança de vidas passadas, são todas possibilidades que todo ser humano tem, né? E que a gente não consegue desenvolver, né, naturalmente, a gente precisa de um conhecimento, né? E esses conhecimentos te ajudou de alguma forma? O que você aprendia lá? É interessante o que você falou. Naturalmente, essas faculdades elas não são despertadas, não. Necessita-se de exercícios, muito exercício, porque aquela velha história que fala que quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, então são faculdades que existem no ser humano, mas como se fossem portas fechadas, que nós, mediante a transmutação da nossa condição humana, né, podemos, ou poderíamos, ou alcançar novamente esse poder que nós já tivemos no passado, no caso, né? Agora você entrou num assunto que me deixou com a pulga atrás da orelha. Você Oh, falou de Adão e Eva. O que sim, Adão e Eva têm a ver com isso? Assim, com esse sim. desenvolvimento, com esse despertar, É, dentro dos estudos lá, né? Porque assim, porque a gente sabe, pelo menos no meu conhecimento, no meu entendimento, essa história de Adão e Eva, ela seria tipo uma metáfora para dar uma origem, um significado na origem humana, né? Da criação humana, mas não de que ela seja real. Dentro do seu ponto de vista, como que você vê essa questão? Que lá é real e o que eles têm a ver com o nosso processo de hoje? como você falou, é uma metáfora, de fato, é uma metáfora, né, no caso, ali se refere ao ser humano em geral, né, que vivia em uma condição paradisíaca, estava plenamente em contato com as leis da natureza, de forma harmônica, tinha um contato com outras dimensões da realidade, além dessa tridimensional, né? Só que eram seres inocentes, eram seres puros, viam outras dimensões, tinham contato com os deuses, vamos colocar assim, né? Mas eram inocentes, é como se fosse uma criança de 3 anos de idade vendo um ser divino, por exemplo. A condição
de Adão e Eva, antes da queda, tal como é relatado na Bíblia, né, era uma condição assim. Era uma condição, eles viviam no paraíso, né? Só que não tinham consciência, não tinham autoconsciência dessa condição. Eram puros e depois de comer a maçã, tal como fala na Bíblia, né? Aí eles perderam aquela pureza, viram que estavam nus e Deus castigou, veio sofrimentos, aquela coisa toda, né? E como você disse, é algo metafórico, né? Metafórico. Como se diz, eles eram simples e ignorantes. Eles não tinham conhecimento. Agora, no seu ponto Isso, de vista, é. essa suposta queda não foi um benefício que eles tiveram? Porque que adianta você ter uma existência na ignorância, na simplicidade? Qual que é o sentido? A humanidade, ela passa por processos, né? Segundo os ensinamentos gnósticos, né? Sempre a humanidade é testada, de tempos em tempos ela é testada, né? Para que ela dê uma nota ou um salto para além da condição que ela está. O termo salto quântico, que é muito falado, né, nos dias de hoje, no caso, né, de tempos em tempos a humanidade ela é provada para que ela dê um salto para além daquela condição que ela está, né? E foi chegado o momento, né, no caso, e então a humanidade como se fosse testada, né? E ela realmente não conseguiu a transcendência. A grande maioria não conseguiu a transcendência, caindo naquela condição inferior, aquele estado que estava antes, né? No caso, foi expulso do paraíso, como fala-se na Bíblia, né? Foram expulsos do paraíso depois que comeram a maçã. É claro que isso é metafórico, né? No caso, eles perderam muita daquela liberdade que tinham no paraíso, aquele bem-estar, aquela situação agradável, foi se perdida pela degeneração que aconteceu após a comida da maçã, que é algo simbólico também, né? Bem simbólico. Pois é. É porque, assim, é bem profundo, tem vários simbolismos essa questão aí, né? Mas, com relação às múltiplas vidas, no agnosticismo, eles estudam sobre as múltiplas vidas, essas passagens, o despertar do seu parapsiquismo, como que funciona esses estudos? Ou não... Sim, é falado, né, que a humanidade ela passa por 4 idades, né? Uma idade de ouro, uma idade de prata, uma idade de bronze e uma idade de ferro, né? Que lá na Índia antiga era chamada de Kali Yuga, Kali Yuga, que nós estamos exatamente nessa época de Kali Yuga, no caso, né? Então a humanidade tem uma época de ouro, né? Que é uma época que ela surge bela aos olhos do Criador, né? Cumpre a vontade de Deus ou ela não agride a natureza, ela é totalmente harmônica com todas as leis, com toda a criação, vamos dizer assim, né? Depois ela vai à medida que vai passando-se o tempo, no caso, milhares de anos, né? No caso, chega-se uma idade de prata, que não é tão majestosa como a idade de ouro, né? Uma idade de bronze e uma idade de ferro, que é chamada de Kali Yuga na antiga Índia, né? É engraçado falar sobre esse conceito, ou interessante, porque ele mostra que a humanidade ela não evoluiu, né? Com base nesse processo, né? Ela evoluiu, na verdade. Ela saiu de uma idade de ouro, uma idade, né,
e chegou numa idade uma época de Kali Yuga, uma época de idade de ferro. Então, ou seja, que não houve uma evolução no sentido espiritual, né? Não houve uma evolução a nível de humanidade no sentido espiritual, né? Agora, uma evolução material, aparentemente, está havendo, né, no caso. Antigamente, nós tínhamos as condições eram bem mais difíceis, o trabalho era tudo mais trabalhoso, né? E materialmente falando, hoje está realmente mais fácil, no caso, né? E é uma grande possibilidade de nós, tendo mais tempo, podermos retornar à nossa prática espiritual e voltar a uma idade de ouro novamente, no caso, né? Mas, então, é uma visão que tem um certo... É meio cíclico, né? E Cíclico. nesse processo, a gente está espiritualmente regredindo. Sim. Mas, dentro da sua percepção, você concorda com essa ideia? Ou você Sim. tem algumas dúvidas? Porque, assim, vamos pensar, né? Não há muito tempo, há 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, lá em Esparta, por exemplo, era comum uma criança nascer com alguma deformidade, eles pegarem essa criança e jogar abismo afora. Um velho que com algum problema, velho que eu falo assim, né? Igual a gente, 45, 50 anos, velho, já não serve mais, joga, não serve mais, você joga fora, não serve mais. Hoje isso já não é bem assim, né? Porque a criança é bem valorizada, principalmente as crianças que têm alguma necessidade. Os velhos, os idosos também, eles têm um carinho muito grande, as pessoas cuidam dos nossos idosos. Até 200 anos atrás, 300, era quase normalizada a escravidão no mundo, né? Aí acabou com o processo de escravidão. Nesse processo moral, eu acho que a sociedade vem evoluindo, né? O que você acha sobre isso? Nós pensávamos lá, É, né? E nós que cometemos barbaridades, e tudo faz parte desse processo de aprendizado, né, no caso. Eles eram uma raça, fisicamente falando, muito mais forte do que nós somos hoje, né? Muito mais fortes, né? E era uma raça de guerreiros, no caso. Uma raça de guerreiros, uma pessoa mais fraca, ela não tem lugar, né, no caso, né? E nos dias de hoje, se eu não me engano, tem alguns países, no caso, se for produzir, eles fazem uma separação genética para que não nasça filhos de forma deformada, no caso. Tem alguns países que fazem isso, no caso, né? só um detalhe. Isso aí é um processo que tende a continuar. Você vai escolher geneticamente a cor dos olhos do seu filho, a cor do cabelo, o sexo, a tendência que ele vai ter, ou intelectual, ou artística, que seja qual que for. Então, tudo vai ser programado para você ter seu filho. E isso vai ser tão normalizado que uma pessoa que vai escolher ter um filho de forma natural, o que vai acontecer? Não, esse cara não tem amor pelo filho dele, porque ele vai arriscar de ter um filho defeituoso. Então, essa questão da evolução da tecnologia está crescendo, igual você está falando, né? Está crescendo, até mesmo nessa questão de escolher se o seu filho vai ter olhos azuis, verdes ou castanhos, altura, o porte físico. Então, está tudo ficando muito artificial, né? Sim, sim. Eu costumo falar assim para as pessoas, no caso, né? A humanidade está evoluindo para trás, né? Ela está evoluindo para trás. Então, mas será Assim, que essa que não é a evolução? Essa que é a questão, né? é uma questão. Chave, né? A gente vai evoluir, é para onde?
Sim. Ah, Porque é aquela a história. gente vai evoluir para baixo. Não Ah, sei, então, porque assim, veja bem, olha só. ah, A gente conversou aquela vez sobre a roda de Sansara, né? A roda de Sansara. A roda de Sansara é uma roda de ciclos, no caso, né? No tarô egípcio, ela está representada no arcano 10 do tarô, né? No tarô egípcio, né? Onde a roda, por um lado, sobe Tifon, né? E por outro lado, de um lado sobe Anubis e por outro lado desce Tifon. Ou seja, é uma roda que sobe, ao mesmo tempo que sobe, desce. Ao mesmo tempo que desce, sobe, no caso, né? O Yin Yang, a figura do Yin Yang, do taoísmo, né? Ela representa claramente isso, no caso, né? O Yang, o movimento do Yang vai em direção ao Yin, o movimento do Yin vai em direção ao Yang. Esse é um movimento cíclico, né? Então, a evolução vai para a involução e a involução vai para a evolução. Essa é uma roda de Sansara, chamado na Índia antiga, no caso, né? A nossa consciência, nós temos que transcender a roda de Sansara, porque se nós não transcendermos a roda de Sansara, né, nós ficaremos nesse processo de evolução e involução eternamente, no caso, né? Eternamente, assim, até voltarmos para a origem de todas as coisas, de onde nós viemos, no caso, né? Isso era uma informação que eu acredito e que era passado nessa escola gnóstica, né? entendi. Então, não existe uma evolução ascendente que vai nos levar até uma transcendência dessa situação. Então, por exemplo, a gente evolui, depois volta, evolui, volta. Então, é um ponto que eu penso, Renato, né? Porque essas informações foram extraídas da onde? Qual foi a observação que a pessoa teve para ter essa conclusão, chegar nesse ponto aí fenomenal? Assim, eu sei que alguns iniciados do passado falaram sobre isso, né? Como Pitágoras, Dante Alighieri, aquele grande Dante Alighieri, o italiano, né, no caso, Me lembro. Krishna, no Bhagavad Gita fala dessa roda, dos ciclos, né? O Siddhartha Gautama, Buda, também falava da roda de Sansara, a roda dos ciclos, no caso. No Bhagavad Gita, se eu não me engano, né? Nos ensinamentos indianos também, ensinamentos tibetanos também falava-se dessa roda de Sansara, né? Desse processo cíclico, né? Se eu bem me lembro, eles falavam isso, né? É aquela questão, né? São baseadas em ensinamentos comprovados por seres que, mediante práticas de meditação, mediante práticas de saída fora do corpo, investigaram isso a fundo, né, no caso. Como foi o caso do fundador da escola gnóstica. Porque tudo aqui, ele fala sobre isso porque ele foi lá, investigou, comprovou, consolidou e trouxe, né, reafirmando o que os grandes seres do passado falaram, como Dante Alighieri, por exemplo, né, como Pitágoras. Mas dentro da sua experiência, né, você já teve projeções que te mostrou alguma realidade assim extrafísica que foi relevante para você? Eu já saídas fora do corpo, projeções, né? Eu já tive várias, né? Conscientes. Projeção consciente é aquela projeção que nós saímos fora do corpo, sabendo que estamos fora do corpo, e nós podemos nos mover conscientemente fora do corpo. Então, essa experiência eu já tive várias delas ao longo da minha vida, né? Infelizmente, eu não consigo ficar muito tempo lá, de forma plenamente lúcida, né? E então eu não tenho eu tive vários momentos de lucidez fora do corpo, mas eu não me mantive por muito tempo lá, né? Não me mantive por muito tempo lá. Isso é uma limitação de investigação da minha parte, nesses termos, né? Nessas Assim, condições.
Porque eu vejo a projeção astral, projeção consciente, você sair fora do Sim, corpo conscientemente, uma grande ferramenta que a gente tem, isso, até mesmo para a gente tirar a prova isso que você isso, está falando, né? sim, Será que sim. é realmente dessa forma que esses pessoal de antigamente está falando? Porque é aquilo Uhum. que eu vejo. Porque imagina você, uma consciência viveu há 2.000 anos, 3.000 anos atrás, o nível de conhecimento que ela tem, Conhecimento. quando ela sai fora do corpo e tem uma visão. O que, que ela vai interpretar daquilo lá, dentro do nível de conhecimento que ela tem? Ela vai mistificar, ela vai levar para o fantasioso, para o mágico, né? Então, por isso que eu tenho um pouco de receio quando alguém fala assim, porque os iniciados de antigamente falavam isso, falavam aquilo, porque assim, eu já tive minhas experiências, né, fora do corpo, e assim, o que eu observo dentro dessas experiências, Renato, que é assim, o processo de lucidez, você pode estar muito lúcido na dimensão extrafísica, numa dimensão muito sutil, tendo grandes aprendizados lá, mas na hora de trazer essas informações para o seu cérebro físico, tem a limitação do seu conhecimento, daquilo que você vivenciou, da sua mesologia, da sua família, entende? Então, você tem lá uma experiência. Quando você traz aquela informação, se você não tiver sinapses para lembrar, você não vai lembrar. E se lembrar, o seu cérebro ele vai interpretar dentro do conhecimento que você adquiriu na vida física, seja religioso, de qualquer linha de conhecimento, seja budista, umbandista, evangélico, católico, não interessa, né? O seu cérebro vai interpretar aquela experiência extrafísica de acordo com o que ele entende. Esse aqui é só para a gente desmistificar um pouco, né? Fala assim, porque o outro teve. Mas aí está o ponto-chave de virada. Quando você começa a estudar, igual você fez, estudou agnosticismo, mas você não parou no agnosticismo. Você foi procurar outras formas de conhecimento, outras formas de sair do corpo. E isso, cada linha de conhecimento que você vai vendo, você vai aprendendo outras formas, outros conhecimentos, e vai modificando o seu entendimento. Porque tem pessoas que projetam, sai fora do corpo e só fica nessa dimensão física. Vai trabalhar, vai na casa do vizinho, vai na casa da mãe, vai na casa do pai, vai na escola. Agora, tem outras consciências que projetam e vai lá para o umbral. Fazer o que no umbral? Talvez fazer um resgate extrafísico, ou dar um abraço dos colegas de vidas passadas que estão lá, que está com saudade de ir lá no umbral, né? Então, tem vários tipos de projetores e vários tipos de experiência. Mas o que eu mais percebi, Renato, né, dessas minhas pesquisas, que quanto mais próximo do corpo físico e quanto mais semiconsciente você está, conforme pensamentos à sua volta, mais fácil fica essa rememoração, que está muito mais dentro da sua realidade. Entendeu? Porque você pode projetar, no caso que eu sei que você fazia muita meditação, e muitas vezes você ficava assim meio obnubilado, né? Mas essa lembrança de obnubilação seria uma interpretação do seu cérebro, faltando fragmentos de entendimento. Aí você, eu não estava lúcido. Mas, de repente, você estava mais lúcido do que agora. Porque agora, no corpo físico, a nossa percepção da realidade ó, né? Porque a gente não consegue, de forma simples assim, saber o padrão de energia, perceber o padrão de energia, perceber se tem alguma consciência extrafísica do meu lado,
Nós não percebemos, então nós estamos reduzidos. Mas quando saímos do corpo físico com lucidez, essa amplitude aumenta muito, né? Então, eu acho muito interessante a gente ter as nossas próprias experiências, claro, sempre analisando o que eu estou falando, né? Você está falando aí, tendo a sua experiência, falando, e eu estou raciocinando, né? Estou pensando, mas será? Como funciona? E isso é a proposta, sabe? Nossa, é a gente começar a ter as nossas próprias experiências e, dentro dessas próximas, ver o que faz sentido. Será que eu estou sonhando? Porque a gente pode estar sonhando fora do corpo, criando formas, pensamentos, criando realidades que a gente acredita que tenha, né? Que você acha? Luiz, 99% da humanidade, vamos colocar assim, ela projeta, né? Ela projeta aquilo que ela vê, ela projeta aquilo que ela sente, né? De forma que há muito subjetivismo nas experiências humanas, em geral, muito subjetivismo, né? Mas é uma verdade para a pessoa que experimenta. Para a pessoa é uma verdade. A interpretação que a pessoa dá é a interpretação que a pessoa dá. A gente tem que respeitar isso. Isso eu aprendi na vida, né? Porque todo mundo tem as suas verdades, vamos colocar assim, né? Mas a verdade mesmo, a verdade, né? Quando foi perguntada para Jesus sobre a verdade, né? Ele, ele calou, ele se calou, né? Quando foi perguntado para Buda o que é verdade, ele virou as costas e foi embora, não respondeu, né? Então, esses seres que lograram a transcendência, eles não falam o que é verdade, porque a verdade, Deus é verdade, vamos colocar assim, né? E a verdade é pura consciência, é pura luz, é uma consciência plenamente desperta, né? A humanidade em geral tem a consciência profundamente adormecida, né? Em momentos curtos do dia, podemos lograr estar com a consciência desperta. Por exemplo, vamos imaginar que de repente você está andando pelo jardim da sua casa, aí vem um beija-flor e começa a beijar uma flor. Você olha aquilo com muita atenção, você vê o beija-flor beijando, bicando aquela florzinha, aí de repente você sente o cheiro da flor, que o beija-flor tá cutucando, você vê a linguinha do beija-flor, as asinhas batendo. Nesse momento, você está desperto, né? A sua consciência está plenamente concentrada, fixa num ponto, né? Plenamente acordada, concentrada naquele ponto. Nesse momento, uma pessoa nessas condições está com a consciência desperta, naquele momento ali. Agora, quantos minutos do dia uma pessoa consegue ficar plenamente desperto, como esse exemplo que eu citei aqui agora, né? Então, ou seja, a maior parte do tempo de vida nós estamos com a consciência adormecida, né? Vindo com pensamentos, identificado com uma série de pensamentos, e a gente vai, um pensamento nos leva para um lado, nos leva para o outro, aí o celular toca, aí a gente está o tempo inteiro passando as imagens do celular para aqui, para cá, para lá, para cá, dá risada, e tá, ou seja, a nossa consciência está plenamente adormecida nesses momentos, plenamente adormecida. Só que isso é uma coisa que ninguém sabe, ninguém se dá conta disso, no caso, né? Então, veja bem, então, o despertar da consciência é como se fosse uma labareda de fogo, né? Que ela vai crescendo, 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 expandindo, 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 até chegar a um dia, quem sabe, a ter-se 100% de consciência desperta, igual, já foi falado, né, que Jesus tinha, Buda tinha, Francisco de Assis chegou a ter, nos dias de hoje tem, vamos dizer assim, né?
aquele que foi Francisco de Assis, assim por diante no caso, né? Todos eles nos apontaram, nos ensinaram práticas para que nós despertássemos plenamente a nossa consciência. E uma coisa, né, que o próprio Cristo falou, né? Todo aquele que quiser vir após mim, nega-te a ti mesmo, carregue a tua cruz e siga-me. Esse negar-se a si mesmo, é uma das práticas fundamentais no caminho do despertar pleno da consciência, né? Porque enquanto, assim, nós não negarmos a nós mesmos, nossos pensamentos, sentimentos e impulsos instintivos, a gente vai ser levado por essas coisas e a nossa consciência permanecerá, assim, adormecida, né? Adormecida. Então, é mais ou menos isso, né? Não, mas Que é falou o muito bem. entendimento que eu tenho. Não, você falou muito bem, porque o que você falou aí, Renato, tem pesquisas, né, de universidades, mas assim que mostra que o cérebro ele é programado para minimizar o máximo de esforço consciente. Quando eu te olho, o meu cérebro capta a sua imagem, a sua roupa, a sua camisa vermelha, o seu óculos, você. Mas eu não tenho o esforço além, né? Eu olho esse copo d'água aqui, ó, eu sei para que que é um copo d'água, que ele tem água, não tem um esforço a mais. Esse esforço a mais que seria o consciente, o perceber o que está à minha volta além do físico, além dessa realidade que chama-se de Maia, né? Tudo é ilusão, tudo isso aqui é ilusão, tudo. E a gente pensa que é real. Agora, transcender esse mundo de Maia que é a grande sacada. Porque o que é a verdade? Né? A verdade é o que eu tô, é o frio ou o calor que eu estou sentindo, ou que você está sentindo. Eu posso estar perto de uma pessoa e falar assim, nossa, como está frio aqui, né? E eu falo assim, não está frio, o tempo está gostoso. Aí o outro fala assim, mas está quente aqui, né? E a gente está no mesmo ambiente, mas como que é a realidade de cada um? Então, o que é o frio, o que é o quente, o que é a luz, o que é as trevas, né? Então, tem até aquela música do Lulu Santos que fala assim, não existiria luz se não fosse escuridão. Não existiria o som se não fosse o silêncio. Então, é muito essa dualidade de yin e yang, baixo em cima, de frequência. Para uma coisa existir, tem que existir a outra. Sim. Mas a verdade, qual que é? Para a gente saber a verdade, a gente tem que sair desse cérebro físico, condicionado, né? E ampliar as nossas parapercepções, né? Isso seria a transcendência, né? E o caminho da transcendência foi falado por Buda, né? E ele falou da seguinte forma: é mais fácil vencer um exército de 1000 homens do que vencer-se a si mesmo, né? Então, como o Cristo falava, nega-te a ti mesmo, né? Ou seja, o primeiro passo para transcendermos a nós mesmos é começar pelo caminho da negação de nós mesmos, ou daquela segunda natureza que todo ser humano carrega dentro de si, que não é a primeira natureza, é uma segunda natureza, né? Essa segunda natureza que nos limita todas as nossas potencialidades, né? O negar-se a si mesmo, que Jesus falou, né, no passado, era em relação a essa segunda natureza que foi se formada no ser humano logo após ela começou a ganhar força, ganhar peso, vamos dizer assim, quando o ser humano saiu do paraíso, né, tal como foi falado na Bíblia, né, de forma simbólica, né? Aí o ser humano veio rolando, assim, como se fosse uma bola de neve ribanceira abaixo, vamos dizer assim, né? No sentido de se afastar cada vez mais daquele potencial que ele estava unido no passado. Ele se foi distanciando daquele potencial. Esse processo é um processo cíclico também, né?
isso tudo é calculado, isso tudo é planejado, né? Para que no final de tudo, alguns poucos retornem para aquele potencial de onde nós de lá viemos. Só que retornemos para lá de forma plenamente lúcidos e conscientes, né? Sim. Então é o que se espera nesse momento agora. Se fala de uma grande transição que está por acontecer, né? Uma transição planetária, uma coisa assim, né? Até energeticamente falando, existem aparelhos que medem, né? Que conseguem confirmar ou mostrar que realmente está havendo uma mudança energética muito forte no planeta Terra, né? Existem aparelhos que medem as diversas ressonâncias, né? As diversas frequências vibratórias que regem a vida aqui no nosso planeta, vamos dizer assim. E esses aparelhos, um especial chamado ressonância Schumann, o aparelho de ressonância Schumann existe um lá na Rússia, né? Só existe um na Rússia, né? E esse aparelho ele registra o que está acontecendo nas altas camadas energéticas do planeta. Está havendo uma aceleração, um aumento muito forte nas frequências vibratórias, naquele nível, né, que rege o planeta, né? Isso é algo comprovado, né? Algo assim cientificamente comprovado, né, no caso. Estão havendo mudanças energéticas muito fortes no planeta, no caso, né? Assim como acontece lá no mundo das partículas subatômicas, né? Aquilo que é conhecido como salto quântico, né? O que é um salto quântico, né? É que vem uma luz de algum lugar, entra num elétron, o elétron fica carregado energeticamente com aquela luz, é como se uma luz encarnasse no elétron, o elétron dá um salto para cima, para uma camada mais energética, com uma frequência vibratória mais intensa, né, no caso. Quando ele, por algum motivo, volta para a camada que ele estava antes, ele emite aquela luz, né? Aquele fóton de luz que ele recebe, ele emite aquele fóton de luz, né? Esse fenômeno é bem característico. Grandes cientistas, no princípio do século XIX, identificaram esse fenômeno, no caso, no final do século XIX e no princípio do século XX, né? Eles identificaram esse fenômeno. Então, assim, eu, particularmente, eu concordo com aquelas pessoas que falam que está para acontecer um salto quântico, né, no caso. Eu compreendo que energias estão sendo insufladas, né, em todo o nosso sistema planetário, eu diria até no sistema solar, no caso, né, para propiciar esse salto quântico, onde algumas pessoas que estiverem em condição, que estiverem em ressonância com isso, permanecerão nessa camada superior, que será o resultado desse salto quântico. Você conseguiu compreender, né, Luiz? Consegui. Não sei se eu vou Sim, sim, concordar, sim. né? Não Não, sei se eu vou, claro, não claro. sei se, Não, não, se, sim, se eu sim, posso sim, concordar, mas eu sim. compreendi sim o que você Uhum. está falando, porque ao meu ponto de visão, assim, Renato, que eu vejo é que não existe uma força externa comandando, né? Existem leis, né? Como eu vou te falar assim, existem leis que regem as nossas vidas, né? Leis cósmicas, leis naturais, tipo a lei de causa e efeito, por exemplo, né? O que eu faço vai causar alguma coisa. E tem sempre um efeito e uma causa que vai julgando que tudo depende de mim, certo? Se eu estou agora nesse ponto que eu estou, é porque foi efeito de um processo anterior. Então, não existe algo, no meu ponto de vista, externo a mim que vai causar alguma coisa. A causa de tudo sou eu.
desde o princípio consciente, que foi causando, e chegou a essa causa dessa personalidade que está aqui, né? E que, dependendo das minhas ações, vai startar outras possibilidades. Então, assim, eu não sei até que ponto essa vibração terrena é fruto da vontade de um grupo de pessoas, certo? Ou de algo externo. Esse algo externo, eu já tenho a tendência a falar assim, é, entendeu? Porque assim, qual que é o sentido de tudo? Não é evoluir? Então, evoluir para onde? Não é voltar para essa causa primeira, tudo. A gente não está aqui para passar por experiências. E conforme a gente vai adquirindo experiências, a gente vai criando maturidade, a gente vai se sutilizando, né? Aí entra a questão da projeção consciente, né? Que uma vez eu estava até conversando com um rapaz, e depois dessa conversa foi assim a experiência mais rica que eu já tive sobre projeções, porque eu fui levado por amparadores por diversos níveis de dimensões extrafísicas, desde daquelas mais umbralinas, mais pesadas, né, que vai sutilizando essa dimensão, a dimensão mais avançada, a uma projeção, a uma dimensão extrafísica onde só tinha extraterrestre, aqui na Terra. Então, e assim, e são dimensões que uma não se tocam. Tá? Por mais que você tente sair fora do corpo, se você não tiver na vibração correta, você não alcança. E aquele tipo de projeção lá foi uma projeção assistida para me mostrar os diferentes níveis de sutilidades, os diferentes tipos de povos que também tem. Então, essa questão de tá mudando, a gente sabe que está mudando, né? O clima está mudando, mas eu não sei se tem relação direta com o ser humano. Tá? Não sei se é um ciclo natural da Terra, como é um ciclo natural do Sol, né? Porque a gente sabe que tem ciclos, né? Como você está falando. E a Terra é um ser vivo, né? Tem muita vida na Terra, além da nossa. Então, é mais ou menos assim que eu penso. Em Luiz, por exemplo, nós temos as 4 estações do ano, né? Primavera, verão, outono e inverno, né? A primavera tem particularidades da primavera. As flores brotam, né? O verão faz mais calor, o tempo fica mais umedecido, chove muito, né? O outono, o inverno são épocas mais secas, né, no caso, né? E da mesma forma também, o planeta Terra e todo o sistema solar passa por 4 estações, né? Isso ao longo de milhares de anos, no caso, né? E tem um momento que ele é banhado, aí é outra informação também que pode ser complexo assim, de se aceitar, né? Existe uma estrela chamada Alcyon. Ao redor dessa estrela circulam 7 sistemas solares, inclusive o nosso sistema solar. Essa estrela, Alcyon, a irradiação dela é uma radiação de fracionamento de elétrons, ou seja, é uma irradiação totalmente luminosa, de pura luz eletrônica, vamos colocar assim. E é uma energia que nós não conhecemos aqui na Terra, né? O homem conseguiu fracionar o átomo, né? Mas fracionar os elétrons, nunca ninguém conseguiu aqui na Terra, no caso. Então, essa estrela é uma estrela
cuja irradiação dela é de fracionamento de elétrons, ou seja, é algo puramente divino no caso. Então, de tempos em tempos, o sistema solar passa por dentro dessa emanação, dessa estrela de Alcyon, né? E nós estamos em vias, ou já passando por essa vibração. Essa vibração, né, seria o lado luminoso da coisa, né? Ela vai nos instigar, ela vai nos cutucar, ela vai fazer com que nós busquemos, algumas pessoas busquem o despertar da consciência, né? Com muito mais intensidade. Como é uma vibração divina, aquelas pessoas que estão buscando a transcendência, elas serão grandemente ajudadas, enquanto nós estivermos passando por essa energia fotônica, energia luminosa, energia eletrônica, né? Advinda do fracionamento dos elétrons, no caso. Ao mesmo tempo, também, existe um outro planeta, né? Um planeta muito grande, conhecido nos meios esotéricos como Hercólogos. Ele também passa mais ou menos junto com essa... vem em contrapartida a essa luz da estrela Alcyon também. E ele traz a vibração oposta, né? Lá no Espiritismo, era chamar você provavelmente já ouviu falar, né? Era chamado de planeta chupão. Você já ouviu falar do planeta chupão, né? Então, se refere a esse Hercólogos, porque esse Hercólogos, alguns cientistas, porque isso não é divulgado para a humanidade, porque a humanidade entraria em desespero se fosse falado o que esse planeta, quando ele aparece aí, o que faz no caso, né? Tem um astrônomo brasileiro chamado Rudimar, né? Os vídeos no YouTube, ele tem a página dele no YouTube chama Hercólogos Now. É um cientista que fica pesquisando 24 horas por dia sobre esses temas. É um cara bastante consciente sobre isso aí, sobre as influências que esse grande planeta, influências negativas, né, está causando sobre nós, no caso, né, e o que vai causar, assim, futuramente, né. Então, ou seja, nesse momento agora, estamos sob a influência brutal de duas forças. Uma força luminosa, advinda dos anéis de Alcyon, dessa estrela Alcyon, no caso, né? Ou do cinturão de fótons, já foi falado também cinturão de fótons, outros termos, né, no caso, e a força negativa, oposta a essa luz dos anéis de Alcyon, do Hercólogos, né? Que é um planeta que é uma energia tragadora, uma energia chupadora, intensa, né? Então, à medida que esse planeta for se aproximando mais do nosso planeta Terra, veremos situações difíceis para todo ser humano, em todos os níveis, né? Tanto no nível psicológico, no nível emocional, na parte física, né? Por exemplo, a última vez que esse Hercólogos passou por aqui perto, né, a Atlântida afundou e morreram milhões de pessoas, no caso, né? Normalmente, quando este planeta passa por aqui perto, né, sobem terras, descem terras e, assim, uma quantidade muito grande de pessoas desencarnam, né? Deixam, né? Isso é uma coisa que eu, particularmente, tenho conhecimento, acredito, no caso, né? Muitas dessas mudanças que estão acontecendo no mundo, no psiquismo humano, na loucura coletiva, eu vejo claramente resposta no movimento desses dois astros aí, né? Nas interferências das energias desses dois astros aí, né?
assim como você falou, né, o yin e yang, o bem e o mal, a dualidade existe em tudo, né? Nessa matrix de vida que nós existimos, né? A dualidade está em tudo, né? Então, a transcendência dessa dualidade, dessa matrix, né? É que está a redenção humana, né? E, e não é um trabalho fácil, é um trabalho assim, como Buda falava, né? Mais fácil vencer um exército de 1000 homens do que vencer-se a si mesmo. Só que, Luiz, né? Aí é aquela questão. Chegou um momento que era falado na Bíblia e tal, um momento de separação do joio e do trigo. Já deve ter ouvido falar isso, né? Separação entre o joio e o trigo. Essa separação, ela se dá no nível energético, né? Então, aquelas pessoas que estiverem com uma vibração mais elevada, no sentido de amor, essas pessoas serão ajudadas nesses processos difíceis, energéticos, que estão chegando aí, né? Estão chegando aí. Mas você acha que influências cósmicas assim influenciam o psique das consciências? De forma definitiva. Definitiva. Você acredita Por nisso? exemplo, vamos supor, dizem que o signo de Câncer é muito influenciado pelas 4 estações da Lua, né? Ou seja, o astro Lua influencia muito as pessoas de signo de Câncer, né? O astro Lua, as emanações da Lua, muitas mulheres, muitas pessoas plantam mandioca em determinada lua, porque o astro Lua influencia as mandiocas aqui, né? Ou seja, há registros que na lua cheia os maiores crimes, isso é registros policiais, tá? Que os maiores crimes humanos acontecem na lua cheia, né? Aí, se nós formos relembrar daquelas histórias antigas lá, né, na lua cheia, o homem se transforma em lobisomem, né? Ou seja, o homem deixa de ser humano para se transformar num monstro, vamos dizer assim, né? E é na lua cheia que o homem se transforma em lobisomem. É uma forma simbólica de se falar de uma coisa real que acontece, que é a influência lunar sobre cada um de nós, né? A influência lunar influencia as estações lunares influenciam no movimento das marés, né? No magnetismo terrestre, ou seja, né? Tudo influencia tudo influencia tudo, né? No caso. Então, por exemplo, a questão dos astros, né? A posição dos astros influencia as pessoas e tal. Assim, para mim isso é muito óbvio isso para mim no caso, né? Entendi. Eu não tenho dúvidas quanto a isso, né? Então, por exemplo, a parte coisas externas influenciam a gente, sim. Deixa eu dar um exemplo para você, um exemplo bobo. Vamos imaginar que você mora num apartamento e o vizinho de cima coloca umas músicas que você odeia, aquela música ali, e começa a começa a dançar, né? Aquilo ali vai te causar uma irritação profunda, ou seja, aquela expressão daquela pessoa vai causar uma modificação energética profunda em você, vamos dizer assim, né? Então, Luiz, tudo influencia tudo, né? Essa camisa aqui, que você falou, essa camisa vermelha aí, essa cor vermelha influencia. A sua camisa está te influenciando também, entendeu? Há estudos sobre isso aí, no caso. Então, ou seja, tudo influencia tudo, né? Nas cores, né? O sol, as estrelas, né? O tipo de som que sai da nossa boca, o tipo de palavra, isso influencia as pessoas. Então, é uma eterna troca de energias, né? Então, há sim algo grandioso acontecendo, vindo de fora para dentro também, né? E esse algo é algo muito bem calculado, né? Muito bem calculado, que acontece de tempos em tempos, né? Igual as 4 estações do ano, acontece de tempos em tempos, né? Então, é chegado o momento dessa separação energética
entre o joio e o trigo, né? Isso é uma coisa que eu vou explicando assim, fica fácil de entender, vamos dizer assim, né? Mesmo que a princípio a gente não compreende, eu vou explicando de forma, fazendo comparações assim, as pessoas compreendem no caso, né? E então, de um grande mal surgirá um grande bem, né? Mas devemos estar preparados para grandes comoções, né, em vários níveis, econômicos, sociais, filosóficos, religiosos, em todos os níveis, porque a energia planetária está, assim, sendo fortemente sacudida, né? Fortemente sacudida. Perfeito. Então, na sua percepção, está tudo conectado, né? Sim. Nós estamos conectados um com os outros e todo mundo conectado com o planeta Terra conectado com o Sol Com Vênus, com com Marte, com Júpiter, tudo com as conectado. Pleiades, com as Três Marias, com Órion, assim vai. Ah, É perfeito. uma assim, é uma grande influência energética, né, em todos os níveis. Assim, são círculos girando, são infinitos círculos girando, assim, entremesclando e cumprindo o propósito, no caso, né? O propósito da grande experiência divina, vamos dizer assim, que nós fazemos parte, né? Nós fazemos parte, né? Esse ponto de vista é um ponto de vista ele existe muito no hinduísmo, né? Se eu não me engano, lá na Índia, né? Fala-se dessa interconexão de forma muito, muito clara, né? Se eu não me engano, o hinduísmo fala muito dessa interconexão, né? No gnosticismo também fala, né? Você comprovou, né? Quando você foi levado em vários níveis, né? Esses níveis, embora sejam níveis frequenciais de vibração diferente, todos eles estão interconectados uns com os outros, no caso, né? Então, isso é dessa forma aí. Muito interessante aí essa percepção sua, né? Uhum. E, e tudo isso vai levar a gente aonde? Na sua percepção. Sim, como eu te falei, né? Estamos no momento de separação energética entre o joio e o trigo, né? Então, Me explica melhor esse joio e o trigo. está me vindo na memória agora um livro que eu li há muitos anos atrás, chamado Ami, o Menino das Estrelas, né? É um livro que está disponível na internet, é um livro fantástico. Se nós quisermos ler, nós não perderemos tempo em ler um livro desses, no caso, né? Lá fala, se eu bem me lembro, que aquelas pessoas que não tiverem 700 medidas, né? 700 medidas de amor, que é um nível de consciência, vamos dizer assim. Eu não tenho ideia do que significa 700 medidas, eu não sei, no caso, né? Então, assim, quem tiver alcançar tiver essas 700 medidas, alcançadas essas 700 medidas, essas pessoas elas serão levadas para um local onde umas ficarão unidas umas com as outras, ao passo que aquelas que não tiverem esse nível de medidas, elas serão separadas daquelas que tiverem, no caso, né? Mais ou menos assim, para ser falado de forma bem assim, uma forma mais fácil de se entender, né? Vamos dizer assim. É porque eu não entendo essa questão do joio e trigo em relação à consciência humana, né? Porque aí entra numa acepção de pessoas, né? Os bons e os ruins. Eu não me adapto bem com essa ideia, né? Porque dentro da minha linha de pensamento e do jeito que eu entendo como funciona a evolução, né? Eu já fui rico, já fui pobre,
eu já fui nobre, eu já fui escravo, eu já fui homem, eu já fui mulher, eu já fui assassino, eu já fui assassinado, eu já fui ladrão, já fui roubado. Então, eu passei por já diversas experiências, e nessas experiências, eu já fui trigo e já fui joio. E aí, como você vai separar um momento evolutivo da minha existência em vidas passadas, como você não presta mais, você tem que se descartar. Então, isso não entra muito na minha cabeça. Eu sei que tudo faz parte de um processo evolutivo. E esse processo evolutivo tem a ver com as experiências e os aprendizados que eu tenho em cima dessas experiências, sejam elas boas ou ruins, como vítima ou algoz. Entendeu? Porque a visão que eu tenho, Renato, é assim: para uma consciência chegar e falar assim, eu sou o príncipe da paz. Para ele fazer essa afirmação, ele já deve ter passado por muitas guerras. Ele foi um general. Falar assim, não, eu compreendo todo o processo da guerra. Agora eu conheço o que é a paz. É aquela ideia. Para que haja a luz, tem que haver escuridão. Né? Porque se houvesse escuridão, a gente não tinha conhecimento da luz. Sei. Entendeu? Então, é mais ou menos isso que eu não entendo muito bem, a questão do joio e do trigo. Luiz, por exemplo, você falou de bem e de mal, né? É o seguinte, não seria a questão de bem e de mal, né? Seria uma questão de vibração, de frequências vibratórias, né? Uma frequência vibratória elevada e uma frequência vibratória mais baixa, né? Então, por exemplo, quando se fala de um salto quântico, um quantum de luz entra no elétron, a frequência vibratória dele aumenta demais e ele dá um salto para uma camada superior, né? Então, é mais ou menos isso que eu estou falando também, né? Então, por exemplo, aquelas pessoas que estiverem preparadas, né? Que estiverem alinhadas, vamos dizer assim, ou tal como dizia nesse livro, Ami, o Menino das Estrelas, né? Quem tiver 700 medidas dará esse salto para cima, vamos dizer assim, né? Esse salto energético, né? Esse salto quântico, vamos colocar assim, né? E não é uma questão de bem ou de mal, no caso, né? É uma questão de frequência vibratória, é uma questão de luz, é uma questão de energia, né? Até tem uma fórmula, na física, né? Que associa a energia à frequência vibratória, né? Então, ou seja, que a energia é igual à frequência vibratória. Ou seja, então, quanto maior for a frequência vibratória, maior é a energia que a pessoa carrega, em si mesma, no caso. Essa energia é luz, né? É nesse sentido que não é uma questão de bem ou de mal, é uma questão de energia, é uma questão de luz, é uma questão de presença de luz, né? Vamos colocar assim, né? Que é frequência vibratória, no caso, né? Entendi. Porque até mesmo para você dar esse salto quântico, não é de uma hora para outra. Talvez esse salto quântico para a pessoa sair de uma virada, porque vamos pensar nesse salto quântico, né? Os atributos que você tem que adquirir para evoluir. Veja bem, a intelectualidade, a coerência, liderança, comunicabilidade, né? Só esses 4 aqui, né? Veja bem o quanto que nós somos incoerentes nas nossas ações. O nosso processo de liderança, como que é? Vamos pensar no processo de liderança. Você tem um processo de liderança, por exemplo, do Hitler? Olha o tanto que ele é mais... Pois é, não. Olha o tanto que nesse requisito ele é mais avançado do que eu e de que você junto. E quantas vidas ele trabalhou para chegar nesse ponto de liderança? Não vem do nada.
entendeu? Agora, tem outros atributos que vai fazer ele virar. Agora, uma pessoa como Hitler, que fez tanto mal, matou tantas pessoas, agora você imagina quando ele dá o ponto de virada, o bem que ele vai fazer. Sim, Entendeu? sim. Só falta pouco para ele se Uhum. tornar esse cara líder maléfico para um líder que faz muito bem. É muito pouco a Sim, virada sim. de um cara que não tem nenhum processo de liderança, nenhum processo de comunicabilidade. Olha o processo da comunicação dele. Uhum. Entendeu? Então, tudo é um processo de aprendizado. E muitas vezes, nesse processo de aprendizado, a gente vai derrapar. Uhum. Então, por isso que eu falo assim, ele é joio? Não sei, cara. Né? Aquelas pessoas que sofreu todas aquelas atrocidades, como que funciona? Você já ouviu falar no karma das nações? Uhum. Que certas nações carregam karma do processo passado que ela fez em outros Sim, povos? sim, Então, aí não existe assim inocentes na história. Tudo é um sim. processo de causa e efeito. Você falou muito da Bíblia, né? Vamos pensar num dos heróis da Bíblia, Davi. Você já parou para pensar o tanto de sangue que ele tem nas mãos e o tanto que ele vai ter que trabalhar para refazer todos aqueles escravos que ele fez, que ele teve, tantos povos que ele saqueou, né? O templo maravilhoso, cheio de riquezas, saiu da onde? Sim. Entendeu? Então, por isso que eu Sim. vejo, é todo um processo que você faz agora, depois você vai ter que refazer. Aí, do outro lado da tela, tem aquelas pessoas que têm muito medo de obsessores, de assediadores, né? E que vai em centros, não, tira esse obsessor de mim. Não, cara, você tem que dar um jeito de você fazer uma recomposição que esse obsessor que está atrás de você, querendo uma vingança ou querendo uma reparação, que no passado você fez e que você tem a oportunidade agora de refazer, desfazer, né? Desfazer aquele processo. Então, é tudo uma questão de maturidade. Então, todo esse processo que a gente passa é para adquirir maturidade para resolver o nosso processo evolutivo. Por isso que eu não acredito nessa regressão. A consciência está regredindo, sabe? Porque tudo que a gente vai aprendendo, a gente vai ter conhecimento para tratar desse ponto que eu derrapei, talvez a vaidade, talvez o orgulho, talvez o ego, que você falou muito, né? Você tem que matar você mesmo. O ego, a gente mata você mesmo, mata o seu ego. Então, você vai ter que matar, e matando esse ego, né? E formando um ego mais assistencial, mais evolutivo, mais maduro. Porque a gente tá num processo ainda de aprendizado, nós estamos ainda no primário ainda da evolução. Agora, até a gente chegar na universidade é um bom passinho, né? Vai alguns milhões de anos ainda, né? De muitas derrapagens, e por isso que eu te falo, joio e trigo, separar joio e trigo, eu tenho um pouco de dificuldade de É, é, entender. um, Por é quê? um, Porque é a minha forma de ver o mundo, sim. entendeu? Não estou falando que está errado a sua forma de ver, ou de as outras pessoas. Não estou falando que está errado, não. Mas a forma que eu vejo é a dificuldade que eu tenho. Né? Talvez eu tô com nível de maturidade inferior ou até um pouco superior. A gente não tem como medir essa régua, né? Mas a gente tem que avaliar, pô, faz sentido? Não faz sentido? Dentro da minha experiência, dentro da sua experiência. E a gente vai, dentro dessas trocas de ideia, a gente vai amadurecendo, né? A questão do ego, né? O que é o ego, né? São formas mentais. São formas mentais que fracionam, que envolvem a nossa consciência, né, no caso. Então, são como se fosse... são várias formas mentais
uma segunda natureza, né? Que é múltipla. O próprio Cristo falou de forma simbólica sobre isso, né? Se eu não me engano, eu não vou saber ao certo, mas que 7 vezes 7 vezes 7, negócio, 7 vezes 7 vezes 7, não me lembro muito bem ao Eu acho certo que do que tem se a ver trata, com né? perdão. Com Tem a ver com, perdão, né? 77 vezes 7, no caso. Você tem que Sim, perdoar 7 vezes 77 70, é um coisa negócio assim. assim, no caso. Porque, assim, a questão do ego, né, dos defeitos de ordem psicológica, né, sempre foi falado dos 7 pecados capitais, né? 7 pecados capitais. A cobiça, a inveja, a gula, a ira, a luxúria, a preguiça e o orgulho, né? Esses 7 pecados capitais é que compõem a natureza do ego, né? Esses 7 pecados capitais, eles têm que ser eliminados do ser humano, né? Então, por exemplo, imagina só, uma pessoa tal como Hitler, né? O que será que moveu ele a fazer o que ele fez? Foi algo divino ou foi algum orgulho supremo ou alguma coisa, né? De repente foi uma cobiça muito grande, um orgulho muito grande ou uma inveja muito grande, né? Que faz parte dos 7 pecados capitais, né? Então, nesses estudos que eu realizei há muitos anos atrás e que eu acredito, no caso, piamente, né? A transcendência vai no sentido da eliminação ou da morte do ego, né? Então, aquelas pessoas que, por exemplo, eliminaram grandemente o seu orgulho, são pessoas mais humildes, né? As pessoas que eliminaram grandemente a sua cobiça também são pessoas mais humildes, né? São pessoas não querem muita coisa, não querem ir comprando aquilo, sabe o que é? A pessoa que eliminou a sua gulodice, a gula, ela não come demais, ela não tem esbaforida por comer demais, por exemplo, né? A pessoa, e assim vai, né? A preguiça, a pessoa que eliminou esses aspectos da sua questão psicológica, ela vai se tornando uma pessoa mais propícia a fazer a vontade do Pai, a seguir o impulso, daqueles impulsos daquela parte superior de si mesmo, né, no caso, que algumas pessoas chamaram de pai, né, ou de eu superior, já falaram de eu superior, ou até mesmo de espírito, né, no caso, né? Então, à medida que nós vamos eliminando de dentro de nós aquilo que é a segunda natureza, vai se ficando aquilo que é a primeira natureza, né? E a primeira, até chegar a um ponto, né? Um ponto de chegar no ponto de eliminar todos os 7 pecados capitais de dentro de nós, chegaremos a um ponto que falaremos: eu e o Pai somos um, né? Como Jesus falou, ou como aquele grande ser, aquele grande mestre alquimista, que era o Conde de Cagliostro, quando perguntaram para ele: quem é você? Ele falou: eu sou aquele que é. Eu sou aquele que é. Ou seja, assim como Jesus Cristo falou: eu e o Pai somos um, o Conde de Cagliostro falou: eu sou aquele que é. Ou seja, aquele que é Deus, vamos dizer assim, né? Ou seja, tanto Jesus Cristo como o Conde de Cagliostro alcançaram a unidade, né? Essa unidade, né, que nós somos chamados a alcançar dentro de nós, e não fora de nós, no caso. E para se alcançar essa unidade, novamente volta a frase que Buda falou: é mais fácil vencer um exército de 1000 homens do que vencer-se a si mesmo, porque é um trabalho de negar-se a si mesmo, tal como Jesus Cristo falou, no caso, né? Então, é um trabalho contínuo de negação da segunda natureza que domina o ser humano, vamos dizer assim, no caso, né? É claro que esse trabalho é um trabalho que exige muito
auto-observação de si mesmo, né? E uma religiosidade profunda, porque passa por uma parte mística também, onde a pessoa invoca a Deus para que retire de si aquilo que ela reconheceu que ela não quer mais aquilo em si, no caso, né? Então, ela invoca a Deus para tirar aquilo, né? Em síntese, esse seria o trabalho da morte do ego, né? Isso Pitágoras também ensinava dessa forma, né? Lísias, o discípulo de Pitágoras, ele, em um dos versos de Lísias, ele fala dessa técnica, né? A pessoa, parece que na Bíblia também fala, né? Investigue o que você fez no passado, no dia, submeta, assim, observe, estude aquilo que você fez durante o dia, depois identifique as causas e peça a Deus que elimine. Algo assim, em algum lugar está escrito, né? Eu não vou afirmar que é na Bíblia, não. Mas Lísias, um discípulo de Pitágoras, certa vez, ele escreveu uma poesia falando dessa prática, né? Dessa prática né? Com o intuito de transcender o ego, né? Que é essa segunda natureza que domina o ser humano, que afasta o ser humano da vontade de Deus, vamos dizer assim, né? Mesmo que ele pense que esteja fazendo a vontade de Deus, no caso, né? Era como Sócrates falava, né? Nesses casos, a pessoa não só não sabe, como não sabe que não sabe. E pensa que sabe. O pior é isso, pensa que sabe. É algo meio... É uma tragédia humana, realmente, né? É uma incoerência, né? É uma, uma É completa uma incoerência. incoerência. É Mas isso, deixa eu te isso. falar uma Uhum. coisa. Dentro dessa morte do ego, você já estudou sobre as personalidades? As personalidades que ficam armazenadas dentro do seu subconsciente. Sim. Os registros acássicos, né, são registros, né, que estão presentes num nível vibracional que é reconhecido como a quarta dimensão da natureza, no caso, né? Na física, tem um estudo, tem uma parte que fala sobre as ondas estacionárias, né? Então, as ondas estacionárias, por exemplo, nesse momento agora, existem ondas estacionárias aqui de 500 milhões de anos atrás. Se você tiver acesso a essas ondas, você tem acesso ao que foi 500 milhões de anos atrás, né? Já existiu aparelhos de televisão que tinham acesso a essas ondas já, né? Tem um cientista que era um padre do Vaticano, lá na década de 50, mais ou menos, né? Que ele chamava... Eu não me lembro do nome desse cientista, né? Ele, com outros dois ganhadores de prêmio Nobel, fizeram um televisor que entrava em contato com essas ondas estacionárias e passavam em televisão tudo o que aconteceu há 500 anos atrás, há 2.000 anos atrás. Eles focalizaram, por exemplo, Jesus Cristo na cruz, né? O que ele falou, Jesus Cristo andando com os apóstolos, tudo na televisão, né? Esse cientista logrou isso aí. Só que aí, quando ele percebeu que a humanidade não estava preparada, ele desfez essa televisão, né? Cara, não dá para aceitar. Não dá para Mas aceitar. tem Sabe um por que não dá livro... para aceitar? Não, tá. Sim, Papel aceita tudo. Porque é o seguinte, aham. o que um cientista mais quer no mundo, ele quer expor aquilo que ele descobriu para a humanidade. Não existe aquele cientista eu não vou esconder porque não existe isso. Então, isso aí é assunto que não entra também na minha Sei. cabeça, né? Não, mas Compreendo. isso que você está falando, vamos esquecer essa parte aí, né? Porque não cabe falar, não cabe falar assim, não, o cientista descobriu e escondeu. Mentira, não existe isso. Cientista é Na um cara que verdade, quer... Se eu descobrir, ó, eu sou um pesquisador, suponhamos, eu sou um pesquisador e que fiz uma descoberta fantástica. Eu vou guardar essa descoberta no meio para mim? Claro que não, eu vou publicar livro, vou para jornais, vou para a internet, eu vou publicar, eu quero ganhar um prêmio Nobel com isso. Não o existe. livro
existe um livro chamado O Cronovisor do Padre Hermet, ou Hernet, um negócio assim, que foi esse padre, né, que logrou descobrir essa televisão que pegava imagens do passado, no caso, mediante, ele era um físico de altíssima hierarquia, vamos dizer assim, né, e outros, o Enrico Fermi, aquele ganhador de prêmio Nobel da Itália, e outro grande cientista alemão também participaram desse experimento, né. Então, se você pesquisar no YouTube, por exemplo, o cronovisor do padre Hernet, ou Hermet, se não me engano, aí vai ter muita informação sobre isso. E existe um livro chamado O Cronovisor do Padre Hermet, né? Hernet, que fala Bom saber. tintim por tintim disso que ele logrou ver na televisão. Só que a pressão foi muito grande. Imagina só, ele era padre do Vaticano, cara. O Vaticano não quer saber dessas coisas, não. Pois Imagina é. só mostrar a verdade, Ele quer manter o povo na mostrar a ignorância no mundo verdade de das Jesus trevas. Cristo, a verdade de que ele foi casado, que ele é esposo de Maria Madalena. Mostrar isso aí, o povo fica desesperado. O povo Entendi, não aceita uma coisa dessa, no caso, né? entendi. Que Maria teve vários filhos, que Jesus teve vários irmãos. Na Mas própria Bíblia está escrito isso, isso. da Bíblia está falando isso. Sim, mas as pessoas não querem saber dessas coisas. As pessoas querem saber de criar uma imagem assim que não é a realidade física palpável das coisas, né? Eu compreendo isso. Eu vejo isso em mim também, no caso, né? Por Entendo. exemplo, às vezes coisas materiais, vamos supor, quebrei um dente quebrado aqui, ó, né? Então, ao invés de arrumar esse dente quebrado meu, eu estou pensando em fazer uma coisa que pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo. Uma gambiarra. Ou seja, olha só, não, veja bem, uma coisa assim, vamos supor, uma outra fantasia que me distrai e o meu dente está quebrado, tem que arrumar isso rápido, vamos dizer assim. Ou seja, então o ser humano é assim, o ser humano vai na fantasia, ele deixa de fazer algo que está do lado dele, palpável, para ir atrás de uma fantasia que pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. É da natureza humana, assim, né? Em busca do desconhecido, da felicidade desconhecida, e ao concreto ali, palpável, a pessoa às vezes deixa para lá, porque ela vê todo dia, ela sabe como é que é, já acostumou com aquilo, né? E assim vai, no caso, né? É algo da psicologia humana, né? É algo da psicologia humana. A gente, né? Agora, voltando lá à morte do ego e as personalidades, né? Por que eu estou falando isso? Né? Porque a gente fala assim, eu tenho que matar o meu ego, eu vou deixar de ser o Luiz Fernando. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Porque, assim, dentro dos 7 pecados capitais. Eu estava numa palestra, um bom tempo atrás, e aonde estava falando sobre pacificação íntima. Tá? E ali naquela palestra tinha uma pessoa, era até uma advogada, e ela, assim, a postura dela, as falas dela, você vê que é uma pessoa agressiva, uma pessoa meio aguerrida, sabe? Uma pessoa meio aguerrida. Então, ela aí, como a palestra está falando de pacificação íntima, né? Aí chegou um ponto lá que ela falou assim, olha, entre matar ou morrer, eu prefiro morrer. Eu olhei para ela assim e falei, não acredito. Eu não acredito que essa mulher está falando isso. Né? Não é possível que ela está se ouvindo. Né? Porque, assim, primeiro, né, a gente está num corpo humano. Certo? E o que a gente quer? O corpo humano quer? Ele quer 2 coisas. Ele tem instinto de sobrevivência e de perpetuação da espécie. Concorda? Se você, na iminência de uma morte, cara, o corpo, o instinto vai querer não morrer. Ele vai querer continuar, ele vai querer se perpetuar. E a perpetuação é através da sua prole. Agora, você imagina, uma pessoa lá está ameaçando o seu filho. Cara, você vai deixar o agressor fazer uma violência com o seu filho e não reagir?
sendo que você tem um corpo humano. Então, essa morte do ego dentro de um corpo humano, eu acho que é praticamente quase impossível, porque nós temos instintos que regem a nossa existência e a perpetuação da nossa espécie. E a gente vai Sim, fazer o possível para continuar vivo. sim. Entendeu? Então, matar isso aí. Agora entra um detalhe aí, que é um agravante, né? Que são as personalidades de vidas passadas que eu tive, que está em alguma parte da minha memória, da minha mente, que pode vir e dominar esse ego que eu tenho agora, essa personalidade que eu tenho agora de Luiz Fernando, né? Pode ser que em vidas passadas eu fui lá um samurai, né? Um cara que precisava, um guerreiro. Eu vivo no mundo de paz, né? Eu não tenho grandes conflitos no meu dia a dia. Eu vivo num ambiente que não tem violência. Aí entra aquele samurai, aquela personalidade de vidas passadas, e eu começo a ter atitudes violentas com as pessoas. Isso pode acontecer. Aí a pessoa fala assim, é porque eu estava assediado, eu estava obsediado. Não, aquela personalidade ali, ó, tá lá no seu subconsciente e por alguma experiência que você teve agora, você startou aquele samurai que tinha dentro de você, aquele guerreiro. Então, a gente está nesse processo. Enquanto a gente está nesse processo de autoconhecimento, a gente fica pensando assim, olha, eu tenho que conhecer eu mesmo, Luiz Fernando. Mas e a Mariazinha da vida passada, que foi eu também? O Joãozinho de 300 anos atrás? Aquele conde de 1000 anos atrás? O que eu fiz? Né? Cadê a arrogância? Aquela arrogância lá de 3.000 anos atrás. Será que não está em mim ainda, dentro desse ego? Então, você matar tudo isso, cara, é só dentro daquele processo, daquele vídeo passado lá da consciência livre, né? Você vai descartar o seu corpo físico, vai descartar o seu psicossoma e viver só no mundo mental. Aí sim, aí você está livre de todo o processo, né? O, Mas isso aí, ó, milhões de anos para até é, você aprender todo o processo. como você deixou claro, né? Não é uma coisa fácil, né? Vou falar novamente a frase que Buda falou, eu acho que é a quarta vez, né? Ele falou, é mais fácil vencer um exército de 1000 homens do que vencer-se a si mesmo, né? Então, nessa luta contra si mesmo, a gente vai entrar em contato com esse samurai do passado que existe dentro de nós, vai entrar em contato Com o com índio, aquele com o ladrão, aborígene, que nós somos no passado, com aquele, né? Essas coisas vão sair para fora. Elas vão sair para fora e ao saírem para fora é que em estado de suprema atenção, suprema autoobservação, você logrará observar isso atuando dentro de si, né? Aí nós teremos a oportunidade de pedir a Deus que, uma vez identificado aquilo, elimine aquilo de nós, entendeu? Mas isso é um trabalho, não é fácil, né? É um trabalho que deve ser feito de momento a momento, de instante a instante. Por isso que são poucos os seres que lograram a transcendência aqui no planeta Terra, né? Porque o magnetismo na Terra também é uma coisa muito, muito, muito forte. Nós estamos muito presos à matéria, né? Muito preso à matéria, né, no caso. Então a gente pensa materialmente, a gente sente materialmente, a gente está muito preso à matéria. Esses laços que nos prenderam à matéria é o ego, vamos dizer assim, né? Esse samurai aí, ó, é o ego, entendeu? É uma forma mental que está ali, lá nos transfundos do subconsciente, do inconsciente, do infraconsciente, né? Ou seja, são estruturas mentais que estão lá, estão ali, no caso, né? Mas se nós entrarmos em meditação, Luiz, e formos invocando, vamos supor, com o objetivo de
transcender-nos a nós mesmos, essas coisas saem para fora. Eu Essas concordo coisas com vêm, você. elas vêm à tona, né? Com a prática da meditação, por exemplo, né? Eu Aí, concordo com você, Renato, uhum, da seguinte forma. Isso aí é um abacaxi que a gente vai ter que descascar. E é é, só a gente que vai ter que descascar. isso, Não isso, tem, ó, desculpa, isso, no meu ponto de vista, né? Não adianta sim. você pedir ajuda lá para Deus, não. Porque esse abacaxi é nosso. É É, nosso que vai ter que descascar. a questão Entendeu? de Deus, Luiz, é o seguinte, né? Assim, veja bem, no gnosticismo de todos os tempos, no caso, né? Deus, certa vez eu vi num livro de um grande, eu não lembro do autor do livro, né? Que ele falou a seguinte coisa, né? Que todos os deuses indianos estão dentro de cada um de nós. Todos os deuses indianos estão dentro de nós, né? Acho que Sim. era um sinólogo, um escritor famoso aí do passado aí, né? Que ele era estudioso profundo da literatura indiana, né? Então, ou seja, aquilo que nós chamamos de Deus, de Jesus Cristo, de Nossa Senhora, de Deus, são forças que estão dentro de cada um de nós, né? Aí sim. Então, assim, os É grandes, porque né? quando se fala dessa forma, assim, pensa que é algo externo a nós. Não, 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 não é Entendeu? algo Fala assim, externo, é pede sempre ajuda algo, para Deus, dá ajuda para Deus. sim, Não, sim, 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 cara, sim. não, não, não. É. Esses abacaxis, São é a forças gente de que vai, dentro de nós, sim. a gente que vai ter que Uhum, descascar, né? sim. A gente vai ter que, através da nossa experiência e até mesmo dessas 1000 personalidades que a gente tem, como o Buda falou, ó, é mais fácil você vencer 1000 do que vencer a si mesmo, porque dentro de mim tem muito mais de 1000. Muito mais, Tem muito muito mais, mais de 1000. muito Então, mais, você tem que tratar todos muito esses mais, 1000 sim. com muito carinho, com muita atenção e com muita maturidade. E a maturidade vem através da experiência, ela seja boa ou ruim, mas faz parte de você. Uhum. Aí entra aquela questão do joio e do trigo, né? Eu sou joio e trigo ao mesmo tempo. Entendeu? Todos nós, Eu todos sou nós. como se diz aquela música do Raul Seixas, né? Eu sou uma metamorfose ambulante, Uhum. né? Se hoje eu estou assim, amanhã eu estou assado. Sim, Então, assim, a sim, gente vai mudando, a gente vai mudando, a gente sim. vai se transformando. O Luiz Fernando de hoje não é o mesmo de 10 anos atrás, jamais. Não é o Luiz Fernando de hoje não é um adolescente de 30, 40, né? 40 anos atrás. Não, É, nunca. A gente vai se transformando dia a dia. Agora, você o, imagina, 100 anos atrás, sim, meu mas irmão, esse processo, Luiz, esse processo, né, que você está falando é um processo da natureza, entendeu? É um processo da natureza, no caso, né? Por exemplo, o que acontece, né? Então, por exemplo, você nasceu, aí morreu com 70 anos de idade, renasce de novo. Aí você nasce de novo, não lembra de nada do passado, comete os mesmos erros de criança, você aí pulou morre uma com parte 70 anos de aí. idade, né? Você pulou uma parte aí. Você morreu, aí você passou uma parte no extrafísico, Sim, né? sim. Ou de forma inconsciente, sem saber que Uhum. morreu, ou Sim, lúcido. Ou lúcido, pô, a morri, grande maioria eu a pisei grande na bola nesse maioria é ponto. inconsciente, né? A grande maioria é É, inconsciente, né? é. Grande maioria. Aí volta para cá inconsciente, aí vai para lá inconsciente, volta para cá Aí deve inconsciente. começar a despertar. Aí Só que começa a despertar. só que o despertar exige um esforço, exige um querer profundo que vem lá de partes profundas, né? Da mônada de cada um de nós, né? Da parte lá profunda, da unidade nossa, que manda aquele impulso para que nós busquemos a transcendência. Porque eu já ouvi falar que o ser profundo de todo ser humano, né? Existem seres profundos que não querem a transcendência, né?
Então, eles não mandam a inquietude para a consciência, para a essência, vamos dizer assim, para a essência buscar a transcendência, no caso, né? Então, essa informação é uma informação que eu estou lembrando aqui agora, no caso, que não são todas as pessoas que vão sequer buscar a transcendência, porque o ser profundo delas não quer buscar a transcendência, né? A transcendência dessa matrix é algo assim, é algo até difícil, mas como que o nosso Deus profundo não quer a transcendência? É o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio da unidade, da mônada primeva, vamos colocar assim, né? De Tem um lembrança. ponto aí, Renato, que a gente tem que observar, que é o seguinte: a questão da maturação da fruta. Se a fruta não estiver pronta, ela vai cair do pé e vai apodrecer. Tem que deixar ela ficar madura. Uhum. Né? Então, não adianta a gente querer falar assim, eu tenho um grau de maturidade. Não, cara, não. Pé no chão, vai para a experiência, vai estudar, vai procurar outro conhecimento, vai procurar saber onde tem os seus traços fardos, né? Aquilo que te põe para baixo, seus vícios, vai procurar virtudes, as suas virtudes, e assim, sim, aí você vai amadurecendo. E quando você amadurecer, você fala, pô, cara, você nem vai lembrar mais daquelas besteiras que você fez no passado. Eu estava dirigindo, aí teve um cara que veio atrás, assim, eu estava vendo que teve atrás, assim, querendo me passar, né? Passou assim e virou. Eu falei assim, cara, eu podia acelerar, não deixar de passar e ele se danar ali na frente, né? Eu falei assim, não, mas eu não vou fazer isso, hoje eu sou melhor do que isso. Eu só pensei nessa possibilidade. Vai chegar num ponto que eu nem pensar nisso eu vou dar lugar para o cara passar, tá com pressa, né? Talvez vai tirar o pai da forca, deixa ele. Mas se fosse em outros tempos, com menor maturidade, eu ia acelerar e ia fechar o cara, para o cara não me passar. Entendeu? Mas passou na minha cabeça naquele momento, falei assim, não, eu podia fazer isso. Passou. Hoje em dia, você tem um processo que você fala assim, não, eu podia fazer aquilo, mas eu não vou ficar errado. Antigamente, você Sim. fazia sem pensar. Vou fazer e pronto, acabou. Né? Futuramente, quando você estiver mais maduro, você fala assim, nem vai passar pela sua cabeça fazer tal coisa. Entendeu? Então, é a questão da maturidade. Porque a experiência te fez ver que aquilo lá não é positivo. Vai te trazer algum tipo de karma. Entendeu? Então, eu acho que o nosso processo evolutivo é esse. E os abacaxis tá no nosso colo, a gente vai descascando, conforme a nossa capacidade, né? As nossas... É. Essa questão da morte do ego, né? Ela é uma prática, né? Ela é uma prática. Existem várias outras práticas no caso, né? E é uma prática que foi passada em diversas escolas, no caso, né? E foi uma das práticas que eu aprendi nessa escola que eu participei há muitos anos atrás, né? Mas existem várias práticas no caso, né? Essa prática, essa forma de ver, era uma forma mais ou menos próxima daquela como os essênios viam, como os cátaros viam. Tinha certos grupos de iniciados que viram, tiveram mais ou menos essa forma de ver as coisas, no caso, né? Que os alquimistas, né? Vou te fazer uma provocação agora. Pode falar. Você acha que você já não foi um desses iniciados? Eu já tive uma experiência de meditação no passado, né? Assim, que me pareceu que eu já fui um desses iniciados Pois é, na época da Grécia, na época da pois é. Grécia Antiga. A experiência de meditação que eu tenho, às vezes eu vejo muito claro uma coisa, né? Mas quando chega aqui, aqui você fica, pode ser ou pode não ser. Mas durante o momento que você está tendo a experiência, você tem certeza que é. Mas quando chega aqui, é aquela questão que você falou, pode ser ou pode não ser, vamos dizer assim, né? Então, o ser ou não ser, né, da filosofia é muito vivo em mim, né?
o que Shakespeare falava, né? Ser ou não ser, eis a questão, né? Eis a questão, é uma questão, vamos dizer assim, uma questão. Então, isso é muito vivo em mim, na condição que eu estou aqui agora, né? Então, eu vejo uma coisa, né? Como eu nem sempre confio muito em mim mesmo, né? Porque eu sei que eu sou falho, eu não posso confiar muito em mim mesmo, eu fico sempre naquela dúvida, né? Do ser ou do não ser, no caso, né? Aí isso também me leva, na idade que eu estou, a ficar mais calado, a não falar dessas coisas de forma assim, com muitas pessoas, porque se eu mesmo, às vezes, não compreendo totalmente, imagina só eu querer expor isso para alguém, no caso, né? Mas entendo a complexidade que é a parte psicológica das pessoas, né? A quantidade infinita de experiências que elas têm, né? Já tive contato com N experiências de diversas pessoas, experiências opostas, né? Que são verdadeiras, né? Porque é verdadeira, uma pessoa teve uma experiência profunda, outra pessoa teve uma experiência oposta, aquela lá profunda também. As duas estão certas, as duas estão certas, embora o resultado, a interpretação é oposta, mas as duas estão certas, sabe? Então, essa questão dessa matrix que nós estamos, dessa dualidade yin e yang, dia e noite, evolução, involução, essa dualidade, no caso, eu já assim, compreendi um pouco sobre isso, né? Eu compreendi um pouco sobre isso. Aí eu me tornei um pouco mais maleável em relação assim, aos pontos de vista que as pessoas têm, né? Porque cada pessoa tem uma forma de interpretar as coisas de acordo com um nível de compreensão da vida, né? Ou evolução, tal como você falou, né? É. Então, eu faço essa provocação pelo seguinte ponto. É porque eu também me incluo nessa, fulano de tal falou isso, né, há tanto tempo atrás, né, mas o interesse que você tem hoje já está dizendo muita coisa, né, porque você não precisava ter esse interesse por esse tipo de assunto, por esse tipo de ideia, nem eu, nem você, mas nós temos, nós conversamos sobre isso. Eu lembro quando meu irmão, né, ele lembra de assuntos nossos quando a gente era pequeno, a gente filosofando sobre o universo, cara. 4, 5 anos de idade. Nossa. 4, 5 anos de idade. Eu olhava a bolinha de vidro assim, eu falei assim, ó, o universo é como essa bolinha de vidro. Porque você olha assim, você vê aqueles pontinhos. Como que uma criança de 7 anos, 5 anos de idade vai pensar no universo? E associar aqueles pontinhos que tem lá como planetas, como fosse um universo. Então, está intrínseco dentro da gente esse tipo de assunto, Sim, né? E essa muitas busca, esse vezes impulso, esse impulso. de Sim, conhecer, de é pesquisar, de se claro. informar, e isso, e a gente fica voltando ao passado, porque os iniciados de antigamente e falava isso, mas dentro do meu processo de iniciação hoje, porque esse processo de iniciação provavelmente você já passou na Grécia Antiga, no Egito, entendeu? E a gente fica tentando voltar lá 2.000 anos atrás, sendo que a gente hoje, na melhor fase da nossa evolução, né? Renato hoje é 2020, melhor versão de toda a história, sua é hoje, não é de 2.000 anos atrás, o que você junto com os iniciados lá pensavam, é hoje. Então, dentro de hoje, o que eu posso fazer que daqui para frente ampliar esse conhecimento? Então, quando eu vejo assim, eu falo assim, gente, tá, essa ideia é nova, essa ideia é legal, nova no momento, mas o que tem de mais novo agora? Né? Quais são as ferramentas mais novas que a gente pode ter em mãos para transcender esse mundo de Maia, esse mundo de ilusões?
É projeção consciente? É ampliar o nosso parapsiquismo? Quais são as ferramentas? E trabalhar para buscar essas ferramentas. E isso a gente não perde. A gente vai levar para a próxima vida. Pessoal, na próxima vida, você começar a despertar esses fenômenos com 4, 5 anos de idade, é um processo. Né? E assumir esse processo nosso. Você me fez lembrar de um livro que eu li algum tempo atrás, chamado O Voo da Serpente Emplumada, né? Esse livro, ele foi escrito por um mexicano que teve um contato com um ser, né? Esse ser era aquele que foi Judas Iscariotes lá 2000 anos atrás, né? E ele, numa parte do livro lá que ele fala assim, o Judas, né? O que foi Judas há 2000 anos atrás, né? Foi-lhes dito, orai e vigiai. Esta é a fórmula que Cristo ensinou aos audaciosos, né? Orai e vigiai. Vigiar é fazer tudo de forma plenamente consciente, né? E orar, assim como Paulo de Tarso falava, né? Orai sem cessar, né? No caso. Essas fórmulas antiquíssimas, lá de 2000 anos atrás, ou mais ainda, no caso, né? Que estavam escritas na Bíblia, no caso, né? Orai sem cessar, orai e vigiai. Cristo falava assim, Paulo de Tarso falava dessa forma também. Essas fórmulas são as mesmas, hoje e sempre, no meu ponto de vista, né, no caso. Então, assim, essas fórmulas são sempre atuais, né? E são as fórmulas que estão vivas em mim, vamos dizer assim, né? Essa compreensão que eu tenho dessas fórmulas, né? A interpretação que eu faço dessas fórmulas. É claro que tem N formas de interpretar essas fórmulas, no caso, né? Eu compreendo isso muito bem. Mas, em síntese, orai e vigiai, né? Esta foi a forma que Cristo ensinou aos audaciosos. Judas Iscariotes, né? Lá em esse livro desse mexicano foi escrito em mais ou menos 1950, por aí. Ele teve contato com aquele que foi Judas, né? Uhum. Em corpo físico, vamos dizer assim. É algo assim que vai além da nossa compreensão, vamos dizer assim, né? Mas eu quero compreender essa orai e vigiai. O que você entende por isso? Vigiar o quê? Orar para quem? Orar para quem? Vigiar a nós mesmos, aquelas coisas que saem de dentro de nós, pensamentos que saem assim, do nada, sentimentos, raivas. Por exemplo, você falou que veio um pensamento na sua cabeça de jogar o carro para lá. Ou seja, isso é algo da primeira natureza ou da segunda natureza? Você entende? Né? Ou, assim, são detalhes pequenos mesmo. Por exemplo, está me vindo aqui na cabeça aqui agora, Jesus falou, né? Jesus falando para os judeus, né? Foi-lhes dito que quem cometer adultério será réu de juízo. Porém, eu lhes digo, aquele que lançar um olhar de cobiça na mulher do próximo já cometeu adultério em seu coração. Olha só o quanto que o negócio é lançar um olhar de cobiça na mulher do próximo, já cometeu adultério no seu coração. Imagina só, um olhar de cobiça na mulher do próximo. Olha só o tanto que o negócio é sutil. São coisas sutis que acontecem o dia inteiro na nossa vida, um olhar de lado que você dá, um olhar da cintura para baixo de alguém, já tem coisas ali. Uma coisa que nós fazemos muito, por exemplo, falar mal dos outros, por exemplo. Todo mundo fala mal de todo mundo, né? Eu tenho essa péssima mania, né? De vez em quando eu falo mal das pessoas, né? No caso, eu quero parar com isso, né? Mas de vez em quando a gente fala, né? Ou seja,
você está cometendo Então, erros, vamos dizer assim. dentro desse ponto aí, você está na primeira natureza, então, né? Porque Isso, você claro, está claro. falando ainda, você não está Sim, nem pensando, sim. você está falando. Vai Isso, chegar um isso. ponto que você vai pensar só. Você vai olhar para o cara assim, aquele cara ali, pô. Não, vai chegar um ponto que você Vai, vai vai, virar. vai chegar um outro ponto, você vai falar assim, você vai nem pensar. Você vai Vai falar chegar assim, um ponto que você vai, assim como Jesus Cristo, você vai levar um tapa no lado do rosto e virar outra face, entendeu? Você não vai ter reação nenhuma, né? Ou então que nem Buda, olhava assim, só o olhar de Buda já desmontava qualquer pessoa, por exemplo. Dizem que o elefante bravo foi em cima do Buda, ele só olhou para o elefante parou assim, ó, né? No livro Voo da Serpente Emplumada também, o autor do livro chegou uma hora lá que ele quis dar um soco em Judas. Judas só olhou para ele assim, ó, ele é como se tivesse desmontado, vamos dizer assim. Tamanho é o poder desses grandes iniciados, né? Desses poderosíssimos iniciados, vamos dizer assim, né, no caso, que né, com simples olhar eles desmontam uma pessoa completamente, vamos dizer assim, né, no caso. Naquela tendência, naquele ímpeto de violência, por exemplo, né? Então, é algo assim, incompreensível para nós, né? não, é compreensível, para mim não é tão incompreensível assim, porque eu sei que para ele chegar nesse ponto, ele passou por todas as fases. Ele falou mal da pessoa. Ah, sim, Depois, ele pensou mal da pessoa. Aí, agora, ele nem pensa mal mais. sim, já Entendeu? transcendeu tudo isso, sim. Mas ele teve Uhum. que passar por esses estágios. Sim, E sim, todos nós vamos passar por certos estágios. A gente tem que estar pacificado com a nossa natureza. isso. Mas é Né? uma Não, luta, não Luiz, né? adianta, Mas é não uma adianta, luta. é uma luta. É uma luta. Nós temos que vencer a nós mesmos, porque o ímpeto interior nosso, ele é violento. O ímpeto interior é violento, sabe? E aí, como que Então, você faz? isso é mediante a É vigília e a você oração. reprimir. Eu acho que a Ah, repressão, eu acho que é das não, piores receitas que a gente pode ter, reprimir. em alguns casos, no dia a dia, de repente, a melhor atitude vai ser essa, entendeu? Você sai de perto, sabe? Assim, nós temos que o caminho, aquilo que Buda falava sobre o caminho do meio é o caminho correto, né? É o caminho mais consciente possível, né? O caminho do meio. Eu tenho Então, a o seguinte, exercício desse caminho do meio vai nos levando à transcendência desses aspectos animais humanos, vamos colocar assim, animalescos humanos, vamos dizer assim, né? nós somos É uma animais, prática, né? somos Isso, primatas, né? Vamos falar isso, de... isso. Agora é o Existem seguinte, forças primatas dentro de nós. assim, É verdade. agora que eu estou te falando assim, a repressão, você reprimir um instinto seu sem querer compreender, Ah, sim, sem ter a isso compreensão. aí vai Isso somatizar de alguma sim, forma, pode somatizar numa sim, doença. sim, sim, Então, sim, é acho que a verdade. repressão, quando fala assim, pô, tem que colocar para fora. Mesmo depois falar Sim. assim, pô, errei, qual que é a melhor forma para eu resolver essa situação? Mas você reprimir, sabe? Você engolir aquele sapo vai ficar ali dentro e vai te causar um mal. Então, o processo, você tem que achar técnicas para você superar essa questão. Mas reprimir, eu acho que não. Se alguém te pisou no seu carro, você empurra a pessoa e fala assim, oh, pisou no meu carro. Não fala, Uhum. não, pisou, tá bom, tá bom. Não, não tá bom. Da próxima vez você presta atenção. Uhum. Ou eu vou prestar atenção de proteger mais meu pé. Né? Sim. Mas eu tenho que tomar uma atitude. Né? Eu não posso, eu tenho que me precaver. Mas reprimir, É, reprimir. é aquela questão, né? A consciência tem que estar em primeiro lugar, né? A consciência vai saber o que fazer, né, no caso. É, Se ela estiver plenamente atuando, vamos dizer assim, no caso, né? Porque, como foi falado, não reacioneis ao mal, né? É um nível para chegar nesse ponto, é um nível, assim,
que a pessoa tem que ter exercitado demais no autocontrole, assim, para não reacionar ao mal, por exemplo, né? Que a nossa tendência é reacionar instintivamente a qualquer coisa, vamos dizer assim. Principalmente aquelas coisas que nos contraria, vamos dizer assim, né? A gente, instintivamente, a gente reaciona, né? Mas isso aí também é fruto disso que você falou agora, de não estar consciente. Sim, Né? sim. Porque se a pessoa está consciente ao redor do que está acontecendo, ela vai se organizar para não cair em certas questões, né? Igual do Sim, é calo um lá, o cara que usou meu exercício. calo. É um Então, opa, exercício. eu estou Sim, consciente aqui, eu estou vendo que aquele calo ali está meio desequilibrado, está vindo para o meu lado, vai pisar no meu pé. sim, Eu vou tomar uma certa precaução sim, de me, né, para não causar nenhum sim, mal para ele nem para mim. Então, sim, esse é o sim. ponto que você está falando, que eu acho que é o Uhum, ponto-chave. É você estar consciente no dia a sim. dia. E na maioria das vezes, né, me incluindo, eu faço coisas de forma inconsciente. Todos nós. Todos nós. Porque Todos nós. é Sim, cerebral. É sim. É cerebral. instintivo, é algo, né? Você vai Uhum. dirigir de forma inconsciente, você passa a marcha e Sim, nem tá sim, percebendo. Né? Você sim. É algo está instintivo. dirigindo, conversando, olhando para um lado, escutando uma música. Uhum. Quando você vê, você chegou. Como você Sim, chegou? Por onde você passou? Quem que você viu? sim, Sabe? sim, A gente sim. não aproveita aquela trajetória Não, conscientemente, não estamos aproveitando. conscientes. Sim, sim, sim. Esse que é o ponto, cara. Esse Uhum. que é o ponto. Renato, então Luiz, valeu. muito obrigado por tudo. Fique Eu com que Deus, agradeço, tá? cara. E bom descanso. Irmão, fique com Deus. Um Tá? A abraço. gente fala mais depois.